Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Você está no podcast Academia do Agro, dedicado à competitividade do agronegócio brasileiro, com abordagem de temas que fazem parte do seu cotidiano, trazendo dicas e sugestões para o seu trabalho. Vamos juntos! Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more. Revisitando o artigo de Rubens Augusto de Miranda, economista, doutor em administração e pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, intitulado Breve Histórico da Agropecuária Brasileira, livro esse publicado agora em 2020, a abordagem dele destaca os principais ciclos e evolução histórica dos principais produtos da agropecuária brasileira. Ele comenta que, saindo do universo das commodities, ainda há uma infinidade de produtos agropecuários que ajudaram a construir a riqueza do setor. As commodities, produtos ou matérias em estado bruto ou com pequeno grau de industrialização, mesmo produzidos por diversos produtores, apresentam qualidade relativamente uniforme, tendo cotação e sendo negociados globalmente através das bolsas de mercadorias. É curioso notar que os principais produtos agrícolas do Brasil, desde o descobrimento, ainda continuam relevantes em 2020. A soja, atualmente, é o principal produto do agronegócio do país, mas a cana-de-açúcar, com seus quase 500 anos de história nas terras tupiniquins, ainda é a segunda cultura agrícola mais importante. Outro fator relevante é o que os VBP, ou Valor Bruto de Produção das Lavouras e da Pecuária nos últimos 20 anos, tem mantido uma constância na participação relativa no valor bruto da produção total, respectivamente 2/3 e 1/3. Isso pode ser um indicativo da integração do agronegócio brasileiro, em que o crescimento de um setor ou cultura acaba impulsionando as demais. Segundo o levantamento realizado pelo Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, o CPEA-ESALC, o PIB da agricultura, considerando os setores mencionados, em 2020 foi de quase 1,4 trilhão e o PIB da pecuária, 617 bilhões. Somados, o PIB do agronegócio totalizou em 2020 1,98 ou praticamente 2 trilhões de reais, representando 26,6% do PIB nacional, que alcançou 7,45 trilhões de reais. Os números apenas corroboram que a agropecuária não apenas tem sido importante na formação econômica do Brasil, mas ainda é de extrema importância nos dias atuais. No olhar do futuro, dado o crescimento da demanda mundial de alimentos, será exigido do país um protagonismo ainda maior que o status atual. Isto ainda é mais evidente se considerarmos que os dois maiores produtores de alimentos no mundo, Estados Unidos e China, estão no limite do uso da terra e capacidade produtiva. Será uma caminhada árdua para o Brasil galgar novos patamares, considerando que terá que produzir mais com até menos recursos. Mudanças climáticas, pragas cada vez mais resistentes, limitações de recursos não renováveis são alguns dos desafios que o país precisa superar. Vale lembrar que a pesquisa agropecuária e o empreendedorismo dos produtores brasileiros sempre deram conta do recado, e não há razão para crer que o futuro será diferente. Podcast Academia do Agro.
O Paraguai mostra sua força na agricultura. A agricultura paraguaia alcança potencial cada vez maior, com ganhos de produtividade, abertura de novas áreas de cultivo e intensa atuação de brasileiros. E a soja é a grande estrela deste movimento. O país virou o jogo, arrumou a casa e deve experimentar, nos próximos anos, um crescimento econômico muito superior ao dos seus vizinhos sul-americanos, segundo as projeções do Fundo Monetário Internacional. Atualmente, o país conta com uma área agricultável superior a 8 milhões de hectares. Deste total, cerca de 3,5 milhões de hectares foram semeados com soja na safra 2020-2021. Tem uma previsão de atingir produção entre 10 a 10,5 milhões de toneladas. O interessante é que boa parte deste trabalho vem do trabalho de brasileiros, devido à abertura do governo paraguaio a partir da década de 1970. Pelo menos 70% da área cultivada por soja estão nas mãos de brasileiros no Paraguai. De acordo com o estudo do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, USDA, com a viabilidade de produção de agricultura no Chaco, poderão ser adicionados no Paraguai mais 8 milhões de hectares à agricultura. Com terras férteis e baratas, produtividade elevada e excelente logística, o agronegócio paraguaio segue firme e a galope. Conforme a Fundação Getúlio Vargas IBRE, enquanto que a previsão dos especialistas para crescimento da economia do Brasil para este ano é de cerca de 3%. A economia paraguaia deve registrar uma alta de quase 4%. O Banco Mundial indica que isto é 3,5 vezes a sua taxa de crescimento em relação a 2018. Os paraguaios sairão de um produto interno bruto PIB de 40,3 bilhões em 2018 para 58 bilhões em 2023. Isso é uma expressiva alta de quase 40%. Jean Barroso é o nosso entrevistado. Ele é engenheiro agrônomo, atuando como gestor comercial e é um dos profissionais que foram para o Paraguai em 2014. Ele é um dos muitos brasileiros que tem ajudado o Paraguai a alavancar a produção do agronegócio, que hoje responde por mais de 15% do seu produto interno bruto, tendo a soja respondendo por mais de 44% de todo o volume que o país exporta. Então, vamos ouvi-lo? Vem comigo. Podcast Academia do Agro. Olá, Jean Carlos Barroso. Prazer em revê-lo. Bem-vindo ao podcast Academia do Agro. Uma satisfação muito grande contar com a tua participação aqui nesse canal que hoje está atingindo aí novos horizontes. Hoje nós estamos, inclusive, aí, direto desse querido país co-irmão que é o Paraguai. Bem-vindo! Tudo bem com você? Olá, Valdir. Tudo bem? Por aqui, graças a Deus, muito bom. Muita chuva agora, ao contrário de anos anteriores. Antes da gente começar a nossa conversa, eu quero agradecer aí pela oportunidade da gente estar conversando. Eu tenho acompanhado esse trabalho, esse projeto seu, bastante interessante, né? Tenho ouvido aí os colegas que eu conheci lá atrás, na Pioneer, muita coisa interessante. Parabéns aí pelo projeto. Cara, fico muito feliz que vocês tenham nos acompanhado. E a nossa missão, e eu falo mesmo com missão porque é um projeto autoral, porém com muitos coautores, né? E, na verdade, eu simplesmente sou um condutor de belas histórias, de belas trajetórias, de belas experiências profissionais. E essa missão que eu digo é justamente que um desejo que eu tenho de compartilhar e partilhar essas experiências, essas vivências, esses conhecimentos que estão junto com os nossos colegas, nossos entrevistados, como que você tem também. E isso tem atraído, isso tem hoje aderido a muitos ouvintes. Não vou dizer fãs, mas uma audiência bastante diferenciada, criteriosa, né? E isso, quando as pessoas têm ouvido e têm dado esse feedback, esse retorno para nós, é muito satisfatório, é muito gratificante, tá? Então, bem-vindo, tenho certeza que a sua história vai muito contribuir, eu mesmo tenho muito interesse em alguns aspectos da sua trajetória, né? E eu vou, durante o nosso bate-papo, eu vou pedir a sua permissão e eu vou te perguntar algumas coisas, tá? E para a gente começar, como já é de praxe aqui no podcast Academia do Agro, eu queria que você contasse a sua história. Onde você veio, como tudo começou, né? Como é que o Jean Carlos Barroso, hoje gerente de negócios no Paraguai,
focado aí na região norte do Paraguai, virou agrônomo. O que foi que te inspirou isso? Eu me lembro quando eu era pequeno, eu queria ser astronauta, jogador de futebol, né? E de repente eu virei agrônomo, né? E você? Como é que isso começou? Como é que você virou agrônomo? Vamos lá. Então, Valdir, minha história é bem interessante. Eu creio que foi amor à primeira vista. Então, quando eu me entendi por gente, eu já estava apaixonado no que eu ia fazer e faço até hoje. Então, eu sou goiano, né? Nascido em Goiânia, fui criado a vida toda em Uruaçu até meus 15 anos. Então, pai mecânico, mãe professora. Mas então, da onde vem essa paixão que eu estou me referindo? Então, assim, meu avô sempre teve uma fazenda, meus tios. Então, desde novo, em toda oportunidade eu estava com eles. E nessas oportunidades eu fui conhecendo natureza, conhecendo gado, conhecendo cavalo, conhecendo lavoura de subsistência. E aí fui me apaixonando. Apaixonei porque eu contava os dias para chegar ao final de semana, contava os dias para os feriados e principalmente para as férias, para ir para onde? Para a fazenda. Então, desde novo, nessa fase aí, eu já me identifiquei com esse caminho e foi onde aí, antes de terminar o meu primeiro grau, eu decidi fazer o colégio agrícola, né? Então, com 15 anos, eu fiz o colégio agrícola em Brasília, né? Baseado nisso aí. Era o que eu queria, era o que eu era apaixonado e graças a Deus a família apoiou, né? E via isso também e acabou dando certo. Então, com 15 anos fui para Brasília, fiz o colégio agrícola, interno, 3 anos. Se você me perguntar hoje, Jean, com a tua maturidade profissional, o que você me diz do colégio agrícola? Eu falo, foi a melhor fase da minha vida. Ali você, com 15 anos, criado no interior, morando com os avós, você imagina então a novidade que tinha para mim naquela fase. Então ali, com certeza, a base familiar fez toda a diferença, porque nós éramos 300 internos no colégio agrícola e ali você começava a ver e muita coisa que você não via, né, debaixo ali da asa dos pais, dos parentes, né. Então foi uma experiência muito boa, pessoal, e ali eu comecei a entender um pouco mais do que era a parte agronômica, como que funcionava, plantar, colher e tudo mais, né. Então foi uma fase bem interessante da minha vida, onde eu aprendi, e ali eu vi que eu estava no caminho certo, e hoje, depois de tantos anos, de mais de 30 anos, eu tenho essa certeza, né. Então foi uma fase bem interessante, a gente trabalhava bastante, né, então você estudava e também trabalhava, então era um período ali, a metade de um período dentro de sala de aula e a outra em alguma coisa, ou na soja, ou na avicultura, ou na bovinicultura, e ali você entendia superficialmente um pouco de cada coisa, né. Então, contribuiu muito para o meu primeiro passo, né, rumo à minha vida profissional. Então, terminado lá depois de 3 anos, pensei em seguir a carreira de técnico agrícola, né. Talvez isso tenha sido um relapso na minha vida, no sentido não pela profissão, mas de ter esperado esse 1 ano e ficado parado tentando, e aí tentei várias possibilidades em Goiás mesmo, em órgão público e tudo mais, e não era para dar certo, né, porque eu já tinha o caminho aí a ser percorrido que não era em Goiás. Então, eu fiquei 1 ano tentando, não foi conseguido, e aí decidi fazer a faculdade de agronomia, que foi uma segunda fase aí dessa minha formação pré-comercial, vamos dizer assim, bastante importante. E terminado, fui fazer faculdade em Alfenas, no sul de Minas, né? Tentei em outros lugares e tudo mais. Eu brinco, quem me aceitou foi lá. Então, era o caminho que eu tinha que seguir. Aí já tinha saído de Goiás, que era um estilo de vida, tinha ido para um colégio agrícola, que era outro estilo, aí eu fui lá morar com os mineiros, né, que é meu estado hoje do coração, que eu gosto bastante, tem bastante amigos por lá, deixei bastante amigos por lá. Então foram 4 anos de faculdade, e aí que foi, eu brinco com meus filhos hoje, eu nunca fui um aluno nota 10, porque eu já gostava, eu amava o que fazia, já tinha uma base boa do colégio agrícola, então na faculdade estudava para passar, então eu não era aquele, e respeitava também meus amigos que estudavam demais, e hoje
seguiram a carreira acadêmica e assim pelos caminhos dele. Estão felizes hoje e tudo mais. Mas foi uma fase bem importante também na minha vida, né? Outra cultura, outro estado e uma muito boa escola, né? Tive muitos bons professores, né, nessa fase e que me ajudou a trazer os primeiros conhecimentos, né, para que eu pudesse estar um mínimo preparado aí para o primeiro desafio da minha vida, né, profissional. Então, até essa fase aí, Valdir, eu brincava. Eu tenho colegas, né, a gente hoje entrevista bastante pessoas aí em busca de bons profissionais e você vai entender e a gente acha muito importante o que o cara fazia ali quando era novo, nessa fase toda. Eu morava com meu pai, era família humilde, como a minha também era. E o que você fazia? Cara, eu já ajudava meu pai ali, eu já fazia isso, já fazia aquilo. E eu brinco aqui com a gente, com o nosso RH. Se vocês me entrevistassem hoje, eu não seria contratado, porque eu comecei existia a paixão, existia a vontade, mas tudo focado, graças a Deus, por mais humilde que a minha família fosse, ela me deu a condição de estudar e não trabalhar. Então, foi na fase da faculdade, eu até lembro com os amigos, quando foi a formatura, o último dia, que foi um monte de programação, e no último dia foi a festa. Quando amanheceu o dia, dormi, né, amanhecendo o dia, acordei meio-dia, aí eu acordei para mim mesmo, falei assim, agora acabou. Agora acabou aquela fase do amor, da curtição, e a primeira pergunta que veio na minha cabeça, eu me fiz, o que eu vou fazer agora? Né? Então, tudo era bom, dependia do pai, tinha a parte que você tinha que fazer, que era a tua parte, que era teu dever, que era estudar, passar, aprender, e também a gente sabe que nessa idade a fase da curtição e das loucuras foram grandes, né? Então, até ali, tive toda essa liberdade, né? Então, nesse dia, eu levantei, e era num domingo, eu me recordo bem, e me perguntei, já com aquele aperto no peito, o que eu vou fazer da minha vida? E aí foi aí que começou, saí de Alfenas, voltei para Goiás, né? Então, minha vida, minha formação, essa primária, vamos dizer aí, foi dessa forma aí, Valdir. Colégio agrícola, faculdade, sempre buscando a parte agronômica do negócio e hoje já com uma experiência média, vamos dizer aí, de profissional, eu digo que eu acertei no que eu decidi lá atrás, porque eu gosto do que eu faço, né? Sou motivado sempre a fazer. Então é isso aí, Valdir. Essa é um breve relato aí da minha história de vida até a minha formação acadêmica. Não, beleza, Jean. Podcast Academia do Agro. Bom, você é um profissional hoje, como você disse, já com seus 30 anos de caminhada, você tem uma capacitação bastante ampla, como você disse, você se formou em agronomia, engenharia agronômica na Unifenas, você tem especialização em marketing e vendas, você tem especialização em gestão empresarial, tu tem também especialização em gestão estratégica do agronegócio, e tudo isso aí formatou um profissional bastante versátil, que eu chamo até de multidisciplinar, né? E, de repente, você foi aí para o Paraguai, né? E como é que foi esse caminho seu? Você saiu da sua formação acadêmica, fez as suas especializações, e como foi o passo a passo? Como é que você chegou até aí, onde você está hoje? Então, Valdir, essa é o segundo capítulo muito emocionante da minha vida, né? Então, como é que começou a minha vida profissional? Eu voltei para Goiás, né, depois dessa formatura, e aí fui tentar com os amigos uma primeira oportunidade. Eu acho que você conhece, com certeza, o Osmar, o negão lá de Rio Verde. Esse foi o que me indicou e me conseguiu o primeiro trabalho. Então, fui várias vezes para Rio Verde, né, tentar fazer entrevista, mas naquela fase, sem experiência, recém-formado, era um pouco difícil. Até que eu encontrei no caminho o negão que me indicou, o Bisão e o Biscoito, estava recém abrindo lá a Agrobisão em Rio Verde, e me deram essa oportunidade do primeiro trabalho, né? Me deram um carro, acho que eles eram muito loucos, mais loucos do que eu, me deram um carro, me deram um mapa,
e falaram assim, ó, daqui até Planalto Verde, do lado esquerdo é a tua região. Passava para Montevidéu e vamos lá. Então, assim, tudo novo para mim, mal sabia conversar, como conversar, aprendendo ali, por mais que a faculdade te dá uma base, a prática, hoje você sabe com certeza, é totalmente diferente, né? Então, eles me deram essa oportunidade e eu agarrei, né? Estudei bastante, porque aí já tinha as linhas, já tinha os portfólios, estudei bastante e comecei. Nisso aí eu fiquei por 12 meses e foi aí que começou a segunda paixão da minha vida. Eu conheci 2 grandes profissionais, né, que eles sabem disso, e foi o Itabajara e foi o Carlão, que naquela época eram os representantes da Pioneer, e com relação a Agrobizão, eles seriam ali os representantes também da Pioneer para essa região. E aí, nesse lado que eu fazia, nessa região, quem atendia era o Itabajara, né, representante comercial naquela época. E aí eu começava a andar com o Itabajara, aprendi muito com ele, foi o meu padrinho realmente nesse aspecto. Nós tínhamos um desafio ali, a Syngenta era líder naquela época no segmento safrinha, né, e a Pioneer recém-entrada, tentando, né, buscar os seus caminhos. E o Itabajara, muito técnico, muito, né, firme, me ensinou muita coisa. Então ali, eu digo a primeira paixão foi porque o leque da agronomia, ela te dá várias opções, né? E naquela ali, quando eu me deparei com a cultura do milho, aí foi amor à primeira vista. Ainda mais uma Pioneer, né? Ainda mais tendo um professor como o Itabajara. E ali, apesar de ser da revenda, eu apoiava ele, então, nos famosos lado a lado. Então, onde tinha lá o Exceller, os Master da vida, do Syngenta, nós colocava lá o 30K75, o 3021 e o F80. Faixa em tudo quanto é lugar. E aí, agronomicamente, eu tive a grata surpresa e negativa de vivenciar a vinda da cercosporiose para a região. Eu não sei se era sorte, eu digo que hoje com a minha vida eu falo que sorte não existe, existe a oportunidade, o trabalho forte, aonde nós tínhamos ali esses lado a lado, o 30K75 sobressaiu, os Syngentas, que era líder, derreteram com a doença, e os nossos F80 também foi, mas o 21 aumentava um pouco, mas o K75 ficou soberano. E eu acredito, isso aí é o que eu penso, né? Não é fato, eu acho que ali foi a grande virada, o início da grande virada da Pioneer com relação ao mercado safrinho, né? Com a vinda dessa doença. Então ali foi um aprendizado grande. Esse trabalho que eu desenvolvi com o Itabajara, através da Agrobizão, teve uma sintonia, e aí com quase um ano que eu estava lá, um colega que atendia a Agrobizão com fertilizantes, e Jean, estou vendo o seu trabalho, eu faço Jataí, Mineiros e tudo mais, eu tenho uma oportunidade para você, eu tenho um amigo que é o gerente da Santa Helena Sementes, né, que precisa de uma pessoa do teu perfil, assim, assado, e lógico, quando você começa a trabalhar, você também começa a pensar no dinheiro, né, no ganho financeiro. Então, por mais que eu tenha tentado, e até hoje, quando a gente recebe pessoas novas aqui, você sabe da dificuldade de se iniciar, de se formar, de se criar vínculo, né, ali com o produtor, para você começar a ter uma rentabilidade e ter comissão. Então, em 12 meses, praticamente, eu aprendi bastante, agreguei algo para a empresa, com certeza, mas com essa proposta da Santa Helena, eu fui obrigado a tomar uma decisão e pedir para sair da Agrobizão. E ali eu já saí já com o coração assim, cara, tô perdendo o vínculo com a Pioneer que eu tô apaixonado. Mas era um degrau que eu tinha que subir e fui para Santa Helena. Então fiquei praticamente também 12 meses, mas sempre em contato com o Itabajara, com o Carlão, né? E essa fase da Santa Helena, eu brinco hoje, né? Eu falo assim, eu conheci o céu e conheci o outro lado, né? Mas não cuspo no prato que eu comi nunca, porque foi um ano de aprendizado muito grande para mim. Eu entrei na Santa Helena como assistente técnico, morei 6 meses em Uberlândia e fazia ali o Triângulo Mineiro e o Noroeste de Minas. Rodava mais que notícia ruim, né? E aí, um belo dia, estou em Unai, Minas Gerais, toco o telefone do senhor Carlão. Jean, tem uma vaga para representante na Pioneer, eu conversei com o gerente lá da região, eu te indiquei. Eu quase bambei as pernas, quase caí da onde eu estava.
porque eu tinha um sonho, porque Pioneer para mim, nesses 12 meses que eu convivi com ela lá em Rio Verde, eu via tudo aquilo, né? E falava, cara, meu sonho é um dia entrar nessa empresa, mas nunca imaginei que no ano seguinte eu teria oportunidade. Aí veio aqueles medos, né? Que você tem até hoje na barriga, frio da barriga. Será que eu estou capacitado para isso? Será que eu não estou? Mas vamos lá. Carlão, se quiser eu saio daqui agora e vou. Não, pai, não vai viajar à noite não, vem amanhã. Fui para Uberlândia, acho que a Pioneer estava em convenção ali naquele hotel, tá lá até hoje ali, que tem o shopping, aquele hotel ali tudo misturado. Sentei com o senhor Binotto, né, que era até então gerente de São Paulo. E você imagina para um cara, por mais que eu estava ali com 1 ano e 8 meses, 1 ano e 9 meses de experiência profissional, eu estava muito cru. Imagina eu do interior, meio ali, acanhado, sentado com um gerente que era o cara da Pioneer da empresa que eu tinha um sonho de trabalhar. Então, dei uma travada, né? Até hoje, às vezes o Carlão fala, Jean, não sei como é que você passou aquele dia na conversa com o Binotto, porque ele me disse que você não conversava. E ele me perguntava, mas como você está me indicando, Carlão? O cara não conversa. Mas eu estava travado, né? Travado, assim, com a expectativa, o que ia virar e tudo mais, né? E aí fui, né? Deu certo, o Binotto virou para mim, eu contei uma mentira, minha primeira mentira profissional na vida, que representante a gente sabe como que é, e é até hoje assim, Jean, para entrar no representante você tem que ter um carro e ter uns pila aí para bancar o início. Você tem? Eu falei para ele, tenho, estou preparado. E eu tinha um carro recém-comprado, financiado, e uns 2, 3 mil reais naquela época no bolso. E vamos embora. E tô afim, tal. Ele me explicou onde seria a região, que é assim, São Paulo, né? E para lá eu fui como representante e com todos os medos, mas sempre com aquilo na cabeça. Deus ajuda quem cedo madruga. Então, sempre com disposição, correndo atrás, o que não sabia, aprendia. E ali, o que eu fiz simplesmente foi o que eu aprendi com Itabajara. E até hoje eu levo para minha turma, onde eu tô, e não existe segredo, o mundo não é complicado. Faça o feijão com arroz e não tenta inventar a roda. E foi o que eu fiz em Assis, São Paulo. Então, tinha uma dominância das cooperativas, tinha lá a senhora Singenta ainda dominando a safrinha, tinha uma pressão de cana bastante grande na região, mas eu cheguei e fui para os lado a lado, colocar do lado, colocar o que nós tinha, e colheita com balança, era o feijão com arroz, que dia de campo, e fui. Ali, Valdir, fiquei por 4 anos. Então, assim, quase 4 anos, na verdade. Então, assim, foi lutado. Eu bati, com todo o meu esforço, uma meta de volume de vendas que demorou a ser batida para quem estava ali. Não era grande, mas para a região e pela dificuldade era assim. Então, ali, eu tive outra grande oportunidade de conhecer três pessoas que contribuíram bastante na minha vida profissional nessa fase, né? Então, eu tive ali o Binotto, aí depois veio o Francisco Sampaio, né, como meu gerente. E aí, nas mudanças que foram ocorrendo, veio o Elvio também, que foi meu gerente ali, né? Então, todos apoiando. E ali, essa fase foi a fase da minha vida que ajudou eu, como se diz, pegar essa paixão minha e fazer ela virar. Porque eu nunca fui tão treinado, tão capacitado pela turma da Pioneer. Então, se você pega ali na época, era o Eduardo Salgado, na época da parte agronômica, o Itavorzão, que está até hoje, todos os caras aí que contribuíram bastante na minha vida, nesse conhecimento que eu aprendi com milho e a gostar mais ainda, né? Então, assim, foi uma fase difícil, porque representação você tem que investir, você tem que ir, e eu falava, esse ano eu vou investir o primeiro ano, o ano que vem vai. E aí tinha, além da parte genética, que a gente ainda não estava tão bem preparado naquela época, toda a estrutura da Singenta dentro dessa região, né? Mas mesmo assim eu fiz o máximo possível e foi um aprendizado grande na minha vida. Um belo dia, já lá no quase 4º ano, me liga o Elvio, que até então era meu gerente, e a tua sede era Cascavel. Jean, preciso conversar contigo. Tá indo eu e o Rafael. E eu pensei assim, vou ser mandado embora. Porque já estava 3 anos e meio e tal, e lutado, e eu tinha investido bastante na representação, tinha crescido, mas não tinha dado o retorno que precisava. E aí, marcou comigo no hotel, falei até para minha esposa, para Lorena, estão vindo aqui amanhã, não espera boa coisa não.
E aí sentei nesse hotel, nessa sala de reunião com os dois, e o Elvio me vira. Jean, o teu perfil, surgiu um projeto, e o teu perfil encaixa... Eu nem esperei, não ouvi o resto. Eu falei assim, não vou ser mandado embora. Aí ele falou, o teu perfil, a gente acabou de fechar no final do ano passado, que era 2003 isso aí, uma parceria com a empresa dentro do Paraguai. E o teu perfil, desenvolvedor, esse perfil seu lutador, encaixa perfeitamente no que a gente precisa. Então nós estamos aqui para te fazer um convite. Então a tua representação está complicada mesmo em termos de rentabilidade e tudo mais. E a gente não quer perder esse profissional que você é e queremos te fazer essa proposta. Então assim, tive o alívio que eu não ia ser mandado embora e aí veio de novo aquele grande frio na barriga. O que é o Paraguai? O que eu vou fazer no Paraguai? E até hoje, se hoje é assim, a mídia, infelizmente, ela pinta um Paraguai que não é um terço do que ela fala aí no Brasil. Para quem está aqui dentro, é uma outra realidade, nós vamos falar um pouco mais adiante sobre isso aí. Então, falei, me dá um tempo para me falar com a esposa, cheguei, Lorena é assim, 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 assado, ela já tomou a decisão junto comigo, e eu nem esperei o dia seguinte, já liguei e falei, tá tomada, tô pronto, que dia que vocês querem que eu vá? E aí, Valdir, nessa fase do desligamento da representação, tinha uma pessoa que eu respeitava muito, apesar de não ter uma ligação direta com ele, que era o Carlão Verno. Esse aí, eu tive que descer em Santa Cruz do Sul para fazer o desligamento. O que eu ouvi dele aquele dia naquela sala, eu tenho na minha cabeça até hoje, né? Então ele era fechadão, sériozão, sempre foi, né? Porém, ele, me deu força, estamos fazendo isso, por aquilo, e me motivou mais ainda. Então, peguei e fui feliz, né? Com muito medo, né? Porque não conhecia nada, e então comecei a minha vida no Paraguai. Então, um ano antes, uma particularidade, o Sampaio tinha feito uma festa, tinha organizado uma festa em Foz do Iguaçu para todos os representantes, famílias, e a gente também levou os auxiliares. E naquele ano anterior, mal sabia eu atravessei a Ponte da Amizade de pé, para a gente ir no Paraguai, comprar uns CDs, uns uísque. Eu vi aquela muvuca, eu falei, meu Deus do céu, o que é isso? Eu nunca viria para um lugar desse, mas nem, nunca. E Deus sabe o que faz, né? No ano seguinte, aonde estava o Jean Barroso? Dentro do Paraguai. Então, assim, eu estava feliz profissionalmente porque era um voto de confiança da empresa, que até então eu tinha aquela paixão que eu já comentei, e para um projeto novo. E aí, foi, como se diz, o segundo capítulo da minha vida profissional, de aprendizado. E aí eu fui para o terceiro capítulo, que foi muito interessante. Então eu tinha uma paixão pela Pioneer e encontrei uma outra empresa, que era a Agrotec, que até então tinha fechado essa parceria, exclusividade com eles, e precisava desse profissional, e até então era eu que estava chegando. E ali eu tive liberdade para fazer tudo que eu pudesse fazer para crescer. Então, assim, de novo, eu relembrei e botei em prática aquilo que eu tinha aprendido com o Itabajara lá em Rio Verde. Faço feijão com arroz. E, de novo, a equipe já era grande, já eram mais de 40 agrônomos no campo, em todo o Paraguai. E eu lá, recém-chegado, tido como um pouco entendedor da cultura do milho, né? E fui para o desafio de crescer. E o que eu fiz? O feijão com arroz. Com muito apoio aí da Pioneer, do Elvio, do Itavor, do Rafael Seleme, que era um presente, né? Eram presentes aí o tempo todo no Paraguai. E isso aí fez com que, junto com a equipe da Agrotec, a gente batesse um recorde que até hoje não foi batido. Em 2004 eram 18 mil, em 2008 nós batemos a cifra de 186 mil bolsas de semente vendidas no Paraguai. Então, se você me perguntar, dentro da tua conquistas profissionais, essa foi uma das principais conquistas, né? Que foi juntar a vontade, o conhecimento e o apoio de toda a equipe para conquistar isso aí. Então, foram anos aí, eu vim para uma função e, como sempre, o que eu te disse lá atrás, fazendo o máximo, acordando cedo, correndo atrás, o que não sabia, aprendia e fui. E da mesma forma, eu era feliz porque eu participava, eu já não fazia mais parte do corpo da Pioneer, mas eu estava dentro do projeto Pioneer Agrotec. E eu fiquei aí por uns 5, 6 anos, os primeiros do Paraguai, participando de todas as ações da Pioneer no Brasil, seja
o lançamento da campanha comercial e também o fechamento do ano, que a gente encontrava toda a turma e toda a equipe aí. Então foi uma fase muito feliz na minha vida, porque eu tinha liberdade e tinha conquistado isso aí junto da Agrotec, né? E tinha essa liberdade dentro da Pioneer. Então essas duas empresas aí nessa fase contribuíram também bastante para esse meu crescimento. Foi aí que eu fiz as especializações, foi aí que eu busquei. E com esse crescimento, com essa busca de conhecimento, eu fui conquistando, deixando, infelizmente, de lado um pouco o que era a cultura do milho e fui assumindo outras atividades dentro da empresa, né? Contribuindo com outras atividades, mas sempre tendo o milho junto, mas não como foco mais principal até então, né? Mas aí foram 12 anos aí dentro desse projeto no Paraguai, que eu fui feliz e ajudei e contribuí bastante com as duas empresas, né? E depois disso a gente sabe o que ocorreu, foram feitas mudanças, fusões, e aí aquele grupo que eu gostava muito daquelas convenções da Pioneer, onde era quase familiar. Eu lembro que na nossa fase eram 72 representantes do Brasil inteiro, e entendeu? Então ali a gente era chamado por nome, tinha a Dona Erna, tinha Peixoto, tinha aquele povo tudo que eu olhava para aquele povo ali e eu falava, meu Deus, quem são esses aí, entendeu? Um conhecimento e sempre ali passando e foi assim, né? E depois foi mudando e hoje a gente sabe que a realidade é bem diferente, né? Que o mundo mudou, os negócios mudaram e a mudança é contínua e não existe mais aquilo lá, mas existe a saudade, né? Eu lembro que se preconizava sempre a botina suja e lá é que saíam os negócios. Então foram aí dentro da minha vida profissional bastante importante, bastante feliz nesse sentido aí, né? Aí eu saí desse projeto, estou agora hoje há 4 anos, e você me falou aí, marketing, vendas e tudo mais, e sempre ali buscando nesse segmento do marketing, vendas e tudo, ou seja, sendo um apoiador pro front, que era a equipe comercial lá na ponta. Até que um dia me chega meu novo diretor e me convida para assumir uma área comercial. E eu, depois dessa tanta experiência, 12 anos, vamos por 14 anos de mercado, veio de novo o frio na barriga. Comercial, cara, eu nunca fui comercial. Eu não tenho uma veia comercial forte. E tal. Será que eu vou? Será que eu não vou? De novo, fui. Peguei, agarrei e estou há 4 anos aí, até então feliz, conquistando aí os objetivos, com toda a dificuldade que a gente tem aqui de clima e tudo no Paraguai. E feliz. Estamos aí. Temos um vínculo ainda com o pessoal da Corteiro, que era Pioneer, e estamos vivendo, estamos felizes, estamos contribuindo para a empresa e assim estamos indo, felizes e buscando os objetivos. Bacana, cara, que bacana essa trajetória toda que você compartilhou conosco. Podcast Academia do Agro. Eu vou fazer 2 perguntas. A primeira é a seguinte: nessa sua caminhada até o momento de hoje, Somax, né? Você está na Sim. Somax Agro. Nós estamos falando aí em 17 anos de Paraguai, mais uns 4 anos aqui no Brasil com a Pioneer. Nós estamos somando aí 20 anos, mais as suas peripécias anteriores, aí 30 anos de caminhada. Em que momento que você se sentiu meio deserdado, sem o chão nos pés ali, meio fora dos trilhos? Você teve esse momento ou algum momento desse? E se teve, o que você fez para superá-lo? Assim, Valdir, tive e tenho até hoje, né? Porque você sabe que tem os dois, na vida do ser humano tem os dois lados, né? Aquele que te empurra e aquele que quer te puxar. E aí tem uma palavra que eu uso bastante, eu aprendi ela há um tempo atrás e uso na minha vida, que se chama resiliência. É buscar saber o que você pode fazer e o que não pode, você não pode, não tem ação em cima, não sofrer com isso. E no passado eu sofria muito. Eu tentava e não estava na minha mão e eu sofria com aquilo. Então eu acho que a maturidade traz isso. Então hoje preocupo, tenho ansiedade, mas eu pergunto sempre, na frente de qualquer dificuldade, o que eu posso fazer? Eu posso contribuir? Eu vou e contribuo. Eu não posso? Vamos esperar o que vai ocorrer e vamos atuar depois. Então assim, sempre em todas as fases, tinha os medos, tinha as dificuldades, mas hoje eu digo, e eu vivo hoje, eu tô com meus filhos, né? Toda essa trajetória, eu disse, eu saí de casa com 15 anos, um cara novo, menino, criado pelos pais do interior e pelos avós. E passar por tudo isso aí, tem que ter uma firmeza muito grande, porque senão... Eu tive meu irmão que foi, não conseguiu, e vários colegas
nessa trajetória, começava e não conseguia. E eu tinha uma determinação forte, que era o que eu gostava, o que eu queria, e fui. Então, assim, na fase do colégio agrícola, tinha noite que, hoje eu conto isso, se meus filhos ouvirem, eles não vão acreditar, eu chorava. Na hora que eu pegava o orelhão, que era o único contato que tinha, eu ficava 30 dias fora de casa, nunca tinha saído de casa, mas tinha que aguentar e vamos firme. Na época da Pioneer, zero, não conhecia quase nada do lado dos papas. O que eu vou fazer? Estudar, aprender. Então, sempre que vem isso aí, veio na minha vida, eu busquei os caminhos para corrigir ou para superar e corri atrás. Sempre foi assim a minha vida. Então, hoje eu te falei, eu estou aqui como gerente de negócio na unidade norte da Somax. Eu não me via comercialmente. E hoje eu tenho uma percepção, eu não sei, é minha, do que eu leio, do que eu vejo, que hoje acho que não tem tanto espaço mais para aquele gerente tirador de pedido. Eu acho que o grande desafio hoje é você saber gestionar as pessoas. Você tem uma equipe, não adianta, você não vai se multiplicar em 7, 8, em 10 pessoas. Você tem que fazer esses caras se motivar e correr atrás, dar condição para ele correr atrás. Então eu acho que até então, se eu estou há 4 anos, está dando certo, e eu estou seguindo esse meu pensamento, eu acho que eu estou na linha, sabe? Tenho colegas, pares meus, que têm uma agressividade comercial muito maior e tudo mais, e eu estou do meu jeito, com a minha estratégia, brigando no bom sentido, competindo com ele internamente dentro da empresa, de igual para igual, ou às vezes até melhor. Com foco em quem? Nas pessoas, não só em vender, apesar que o vender é o nosso foco, né? Mas nas pessoas para que realize o que precisa ser realizado. Jean, beleza, cara, beleza. Resiliência é a palavra, é amortecer. Você sabe que tem uma... Eu tenho também lido bastante nesses períodos, nesse período atual, e uma das coisas que me chamou muita atenção é o tal que chama de filosofia estoica, ou estoicismo. É uma linha filosófica já muito antiga, inclusive ela é uma das bases do cristianismo, do judaísmo, e tem alguma das premissas dessa filosofia estoica, e que você citou com bastante ênfase agora nas suas ponderações, que é a tal de resiliência, e que ela diz o seguinte, a essência, né, diz o seguinte, olha, tudo aquilo que você tem domínio, que está ao seu alcance, faça. Agora, não sofra por aquilo que você não tem alcance ou você não tem ação. Por exemplo, o que você vai fazer para evitar um terremoto? O que você vai fazer para evitar uma pandemia? Tem certas coisas que não adianta você sofrer por aquilo, porque você não tem ação. Normalmente são ações externas, na natureza, por exemplo, né? Agora, aquilo que você pode se mudar internamente, aquilo que você pode melhorar, que você pode se capacitar, que está ao seu alcance, beleza. Então, não sofra por aquilo que você não tem ação. Então, e a resiliência vem muito nisso, né? Você amortece aquele desafio, aquele obstáculo, e fala assim, o que eu posso fazer? O que está ao meu alcance? O que eu posso melhorar, né? Então, só contribuindo um pouco mais na sua divagação, na sua ponderação, né? Muito bacana, muito bacana. A segunda questão, que para mim é curiosa, que eu já tinha te antecipado antes da entrevista, eu queria que você, dentro de breves palavras, dentro de uma forma mais sintética, um comparativo de hoje, o que é o Paraguai. Como você mesmo disse quando você foi para o Paraguai, um ano antes você tinha tido aquela má impressão. E que hoje, ainda as impressões que se tem do Paraguai, pelo menos no lado brasileiro, não corresponde à realidade. Tem é 1/3 disso aí no máximo que pode estar acontecendo. Mas assim, de forma do nosso negócio, do agronegócio, quais são as características, qual o paralelo que você faz com o Brasil em termos de agronegócio, em termos de estrutura, em termos de foco, em termos de produção, etc., e em termos de desafios que você hoje vê aí no Paraguai? Assim, Valdir, o Paraguai é um país muito pequeno. Hoje ele está aí com ao redor de 7 milhões de sua população, né? Porém, estrategicamente, dentro do Mercosul, ele é o país é o mais bem centralizado. Se você olhar no mapa ali e colocar um raio de ao redor de 1.300 quilômetros, ele pega todos os grandes centros dos principais países da Mercosul. Começa por aí. O Paraguai ele tem um PIB aí ao redor de 30 bilhões. E o que pouca gente sabe é que disso aí,
em torno de 21% é agricultura. Então, literalmente, e se juntar aí com a participação desse PIB aí da pecuária, vai para quase 30% do país. Fora a energia, fora a indústria, que corresponde a 12% mais ou menos. Então, ao contrário do que a mídia mostra, o Paraguai é um país agrícola. E todas essas pessoas que eu citei atrás, e desculpa algumas que podem ter ficado, e ficaram, que eu não lembrei aqui, eu tive o prazer de trazer eles naquela fase e rodar o Paraguai. Não teve um que passou ali da faixa de Cidade Leste que não se apaixonou pelo Paraguai. Então, assim, os brasileiros que vieram há 30, 40 anos atrás, investiram aqui, tiveram condição, tá aí hoje, até que surgir um dia, se você quiser dar continuidade, a gente encontrar alguns produtores grandes aqui que vieram lá e bater um papo contigo aí, eu acredito que vai enriquecer bastante nisso aí, para contar a história, a dificuldade que tiveram. Então, assim, o país, ele é bem interessante. No passado, o que a mídia mostrava era as cidades de fronteira com aquele comércio. A gente ainda indo para Cascavel pegava aquelas frotas de 40, 50 ônibus enfileirados. Hoje não existe mais isso. Hoje, com toda essa mudança, e agora principalmente com pandemia e com essa diferença cambial, se você for hoje, você atravessa a ponte ali em 20 minutos, vai e volta. Então, assim, mudou bastante nesse aspecto. E o que a agricultura mudou? Hoje, assim, no meu pouco conhecimento, mais do que eu ouço, vamos pegar o parque de máquina comparado daqui com o Brasil. Guardada a proporção, aqui tem muito mais máquinas sobrando por hectare do que o Brasil. Mas por que já isso aí? Imposto. Então aqui a carga tributária ela é bem simplificada, não tem muita coisa igual o Brasil tem, você não sabe, você começa de um jeito e termina do outro. Aqui não, aqui o cara sabe, é dolarizado, né? É uma moeda forte aqui dentro, o dólar. Ele sabe por quando ele compra, compra em dólar, vai vender em dólar, ele sabe que ele vai pagar de imposto. Então isso aí dá uma agilidade muito maior. E quando você vai comprar esses insumos, que seja máquina, seja aquilo, você tem aí o tema do imposto, que é muito menor. Então você vai nas fazendas hoje, você fica apaixonado com a estrutura das fazendas, em termos de para plantio, para colheita, para pulverização e assim por diante, né? Então é um país que nos últimos, eu estava fazendo uma análise, nos últimos 20 anos, para você ter uma ideia, a cultura da soja, ela aumentou em 5 vezes a produção do país. Hoje o Paraguai aí produz ao redor de 10 milhões de toneladas, né? Até eu trouxe essas 10 milhões aí, nós vamos entrar num tema que a gente conversou lá atrás, desses 10 milhões aí, 64% é para exportação. Então, um tanto desse aí fica aqui dentro para moagem e tudo mais, e a outra é exportação. E aí vem o outro grande diferencial do Paraguai. Isso aí trazido e forçado pelo senhor Requião, até então, naquela época, governador do Paraná, onde ele proibiu o Paraguai de passar a soja, que o único caminho que tinha era passar pelo Paraná para ir para o porto. E como lançou a soja RR, ele não queria que passasse. E aquilo ali obrigou o Paraguai a tomar uma decisão muito interessante, a se construir os seus caminhos para escoar a sua produção. Então hoje o Paraguai ele tem 36 portos fluviais, né? Se você buscar, ele tem a terceira maior frota de barcaça, não é da América do Sul, é do mundo. Então ele põe tudo na barcaça, sobe com os produtos químicos, que vem da China e tudo, e desce lá para a Argentina, né, para os portos lá de baixo, e dali vai para o mundo. Então nisso aí, o ganho operacional e logístico em relação ao Brasil, nossa, é muito diferente. E vem melhorando cada vez mais. Então isso aí, graças ao povo aqui, apesar que o Paranaense já não gosta tanto, o povo aqui adora o Requião, porque ele forçou uma tomada de decisão muito assertiva e que fez o Paraguai se tornar esse autossuficiente em logística, de escoamento de produção. E outra sim, Valdir, tem umas particularidades, e quem busca, e é interessante dizer, porque eu sou um defensor nato do Paraguai, eu não digo que aqui é um paraíso e tem tudo de bom. Tem as dificuldades que todo país tem. Só que o Paraguai hoje é o maior produtor mundial de energia renovável. Quem que conhece isso aí? Ele é o 6º maior produtor e o 4º maior exportador de soja do mundo. Quem que conhece isso aí? Ele é o 6º exportador de milho do mundo. Então a gente sabe que a briga, acho que a guerra que está ocorrendo hoje aí, alguns dizem a 4ª Guerra Mundial, nada mais é que pela comida.
E olha a importância do Paraguai. Ele é o 6º maior exportador de trigo do mundo. Ele é o 5º maior exportador de farelo de soja do mundo. E o 5º maior exportador de carne bovina do mundo. E várias outras coisas que você, se for buscar, você vai estar enxergando aí. Então, infelizmente, ou felizmente, não sei, o povo, ele olha para o Paraguai como preconceito muito grande ainda. Mas quem conhece o Paraguai no interior e tudo mais, sabe da importância e da capacidade que tem esse país aqui. Cara, beleza, hein, cara? Você comentou, né, essas críticas, vamos chamar racismo, essa xenofobia, né, de repente achar que o outro você é melhor do que os outros. Achei muito interessante essa questão que você comentou do Paraná, né? Tem um ditado que diz, a dor ensina a gemer, né? Sim. Então, você vê, a proibição de um lado criou a necessidade de se ter saídas do outro, né? Aí, então, eu vejo que até que essas críticas ou esse tipo de racismo, né? Sei lá se é esse nome, mas também mostra a superação, né? Você se superar em relação a isso. Aqui dentro do próprio Brasil, você sabe disso? Sempre houve algum ranço em relação, por exemplo, ao Nordeste, ao Mato Grosso. Tem gente que fala, até hoje, tem gente hoje que fala mal do Mato Grosso, que acha que é um território sem dono, é terra de índio. Será que esse pessoal conhece o Mato Grosso? Será que já deram uma passadinha lá para ver o que é aquilo? Né? Ou já passou aí no Paraguai, ou foi nas terras da Bahia, ou que é hoje o Tocantins, Maranhão, Piauí. É um outro mundo, é um outro mundo mesmo. Só que existe aí na verdade, é uma desinformação, é um desconhecimento. Não vou falar nem maldade, eu acho que é porque não conhece, né? Amigo, cara, que bacana. Já estamos aí com nossos 50 e poucos minutos aí de papo. Jean, queria te deixar aí para ti uma última mensagem, que você colocasse a sua última mensagem, e também deixo aqui a arena do podcast à sua disposição. Achei muito bacana e vai à frente aí num convite a um produtor amigo aí, a um Brasiguaio, para contar a sua história aqui na academia. Eu acho fantástico. Aceito o convite, por favor. Pode ajeitar aí para nós que a gente vai chamar um amigo aí, um colega, um produtor, para contar essa saga, né, desses pioneiros que fizeram transformar hoje o que é o Paraguai numa grande potência, uma grande nação. Então, passo aí para ti a última palavra. Fique à vontade. Então, Valdir, novamente eu quero te agradecer. E eu digo para você, eu estava meio receioso, o que eu vou falar em 30, 38 minutos, 40 minutos. Se deixasse nós conversar aqui, eu tenho certeza que tinha muito mais assunto. Então, parabéns. É sempre assim. Parabéns pelo projeto, né? Eu citei vários nomes aí dentro da nossa conversa e a gente sabe que a gente não consegue lembrar de todos, mas eu posso dizer, muita gente contribuiu para que eu estivesse aqui e hoje ainda contribui, porque eu preciso crescer mais ainda, né, profissionalmente. Mas eu sou um profissional feliz, né? Então eu agradeço a Deus que me guia e assim, que eu tenha mais alguns anos para conquistar ainda o que falta ser conquistado na minha vida profissional e com isso, com certeza, a vida profissional. Mas foi um prazer para mim aí conversar contigo e de novo, eu reforço, eu acho que esse projeto seu aí, eu já tenho uns 3 nomes aqui na cabeça que seria matador para te colocar para conversar junto e seria muito enriquecedor aí pro teu projeto. Mas então, da minha parte aí, muito obrigado a todos e principalmente a você, Valdir, pela oportunidade. Jean, valeu, tá aceito, serão todos bem-vindos, tá? Podemos conversar aí, pode organizar aí a coisa, que já vamos fazer esse trabalho, vamos trazer o testemunho desse pessoal, que eu vejo que é muito, muito interessante e muito importante para muita gente. Obrigado, fica com Deus, sucesso aí nas suas atividades e esperamos se encontrar em breve, até porque eu estou aqui na sua cidade de origem, quem sabe, passando por aqui a gente pode ter um presencial. É isso aí. Obrigado, então. Abraço, então. Abraço, tchau. Podcast Academia do Agro. Estou ligando para te dar os parabéns pelo seu podcast, tá? Verdade, eu sou um consumidor de podcast e ouvi os episódios que você postou lá. Cara, muito bacana, cara, bacana mesmo. Nossa, o Sampaio é show, cara. O Sampaio é show, do rapaz da África, lá, que eu não conheci ele também, história muito bacana, que jamais eu sabia que era aquela maneira. Com certeza. Bom dia, sério mesmo, com o coração, cara, que bacana. Eu até passei pro
nos RTs aí para ouvir, né? Não sei se todos têm esse hábito, né? Porque tem muita coisa nas entrevistas que você pode trazer para o seu ramo profissional e utilizar, né? A parte técnica do JA, como ele trabalhou, a parte do história do Sampaio, muito bacana, vai ser show de bola, cara. Eu gostei. A realização dos episódios do podcast Academia do Agro tem como responsáveis este que vos fala, Valdir Franzini, atuando como produtor e apresentador, a Rosane como revisora de cada um dos clipes e os líderes e agroempreendedores como nossos entrevistados. Lógico, o grande sucesso vem de vocês que nos ouvem e nos motivam a fazer cada vez mais e melhor. Com temas expressivos e dinâmicos, esse intercâmbio semanal visa oferecer um melhor desenvolvimento em suas habilidades profissionais e nas atividades e práticas do seu cotidiano. Somos da Academia do Agro, o podcast para todos aqueles apaixonados pelo agronegócio. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá! Esse podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro do Brasil. Acesse www.redeagrocast.com.br. Did you miss your deadline to renew your Medicaid coverage? You can still send your completed annual review form to Healthy Connections Medicaid. You may be assigned to another health plan, but you can ask to come back to First Choice within 60 days of renewed Medicaid eligibility. It's your family. It's your choice. First Choice is the right choice. Renew and choose us. Visit selecthealthofsc.com/renew to learn more.